Boa noite, e seja muito bem-vindo ao Universo para o Sono. Já pensou na distância que existe entre a Terra e o Sol? Cerca de 150 milhões de quilômetros. Uma separação que nos permite ter oceanos e vida. Você sabia que existem mundos orbitando tão perto de suas estrelas que a rocha se transforma em um vapor denso, criando um verdadeiro inferno de fogo? Chamamos esses lugares de planetas queimados ou superterras de magma, onde o calor intenso vaporiza tudo, desde a atmosfera até o próprio solo rochoso. A ideia de um mundo assim é quase inimaginável, pois quebra tudo o que aprendemos sobre a formação planetária. Se a Terra ficasse apenas um pouquinho mais próxima, a água desapareceria. Mas nesses mundos extremos, a própria constituição do planeta é posta à prova. O que realmente acontece com a geologia e a química quando um corpo planetário é forçado a viver a poucos milhões de quilômetros de um Sol escaldante? Nesta jornada, vamos mergulhar na ciência por trás desses fornos cósmicos. Vamos descobrir como a rocha derretida flui, como os minerais evaporam em nuvens de ferro e como tudo isso nos ajuda a entender melhor o lugar especial que o nosso próprio lar ocupa no cosmos. Preparamos o terreno para uma viagem de serenidade e conhecimento. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda para fortalecer o universo para o sono. Deixa o seu like, se inscreva e compartilhe esta história. Vai lá agora, não custa nada e nos ajuda muito a continuar. Seu apoio é essencial para o nosso universo. Agora relaxa a cabeça. Fecha os olhos e deixa a ciência te guiar. Em um sussurro cósmico que ecoa a milhões e milhões de quilômetros de distância, muito além dos limites conhecidos e confortáveis do nosso sistema solar, existe uma classe de mundos que desafia tudo o que a humanidade aprendeu sobre o que é preciso para ser um planeta. Não estamos falando de gigantes gasosos, nem de mundos gelados que flutuam na escuridão mais fria. Estamos olhando para os planetas queimados, um nome simples e direto para descrever fornos planetários onde o próprio conceito de solo firme e sólido é apenas uma ilusão temporária, ou melhor dizendo, um oceano de fogo líquido. É uma dança de fogo e gravidade, tão íntima e perigosa que a rocha, a fundação de todo o mundo terrestre, não aguenta o abraço da estrela-mãe e cede, transformando-se em um mar de lava cintilante. Este é o ponto de partida de nossa jornada suave. A origem e o cenário inicial de um mundo onde as leis da termodinâmica parecem ter sido levadas ao seu limite mais dramático, em um espetáculo de pura ciência e beleza selvagem, que nos convida a repensar a tenacidade da matéria em ambientes de extremo calor e pressão. Para entender a beleza e o terror desses mundos, precisamos primeiro mergulhar na diferença fundamental de escala. Pense no nosso Sol. Ele é a fonte de toda a vida e energia que conhecemos, mas a Terra orbita a uma distância segura, a cerca de 150 milhões de quilômetros. Essa distância, que os astrônomos chamam de uma unidade astronômica, nos coloca em uma zona habitável, onde a água pode permanecer líquida na superfície. No entanto, os planetas queimados, esses mundos de pura paixão estelar, desafiam essa regra, posicionando-se a distâncias que muitas vezes são menos de 1/100º da distância Terra-Sol. Eles giram em torno de suas estrelas em órbitas que levam, em alguns casos, menos de 24 horas para se completar, o que significa que o ano nesses planetas dura menos do que um dia terrestre. É uma proximidade tão intensa que o fluxo de energia estelar que atinge suas superfícies é milhares de vezes mais forte do que o calor que recebemos do nosso querido e acolhedor Sol. Essa diferença abissal de distância é a chave para o cenário inicial, a fornalha que cria a própria identidade desses mundos, forçando a matéria a se comportar de formas totalmente novas e fascinantes. Essa proximidade extrema não é acidental, mas sim um subproduto da forma como esses sistemas solares se formaram. A maior parte desses planetas queimados pertence a uma classe de exoplanetas chamados de Júpiteres quentes, ou, no caso dos rochosos, superterras de curto período. A teoria mais aceita para sua origem sugere que eles não se formaram onde estão agora. Em vez disso, acredita-se que esses planetas se formaram em regiões mais frias, mais distantes da estrela, onde havia material suficiente para agregar um núcleo rochoso e, em seguida, migraram lentamente para dentro,
em direção ao calor estelar. Essa migração é um processo fascinante e violento, impulsionado pela interação gravitacional com o disco protoplanetário remanescente ou com outros planetas gigantes no sistema. Ao se aproximarem da estrela, a força de maré e o calor implacável da radiação estelar começam a despir o planeta de suas camadas mais externas e a remodelar completamente sua estrutura interna e superficial. A migração interna é, portanto, o ato de fundação desses mundos, condenando-os a uma existência de fogo e vapor, um testemunho da dinâmica caótica, mas sempre elegante, da formação planetária em sistemas estelares muito além do nosso. Em muitos desses mundos extremos, a atração gravitacional é tão poderosa que o planeta fica sincronamente travado em sua órbita. O que isso significa? Significa que um lado do planeta está sempre voltado para a estrela, preso em um eterno dia incandescente, enquanto o outro lado permanece em uma noite igualmente perpétua, fria e escura. Essa trava de maré é um fenômeno de estabilização gravitacional que leva milhões de anos para se concretizar, mas uma vez estabelecida, ela cria um gradiente de temperatura tão selvagem que a rocha não apenas derrete, mas também se comporta de maneiras que os cientistas jamais pensaram ser possíveis. No lado diurno, o calor é tão extremo que as temperaturas chegam a mais de 2.500 graus Celsius, o suficiente para não só derreter os silicatos que formam as rochas, mas também para evaporar completamente minerais e metais, transformando-os em vapores atmosféricos. É uma sauna cósmica, onde o ar que você respiraria, se fosse possível, seria composto por nuvens densas de dióxido de silício, óxido de magnésio e, em alguns casos, até mesmo vapor de ferro ou titânio, que são elementos que aqui na Terra só se vaporizam em laboratórios com alta energia. O solo, a fundação do mundo, se torna um vasto e agitado oceano de magma incandescente, com quilômetros de profundidade, um mar de rocha derretida fluindo sob a influência do calor estelar, um verdadeiro espetáculo de fogo líquido que se estende até onde a vista pode alcançar, refletindo a luz da estrela em um brilho avermelhado e hipnotizante. A massa e a densidade desses planetas queimados também desempenham um papel crucial em seu cenário inicial e sua dramática existência. Muitos deles são classificados como superterras, o que significa que são mais maciços do que o nosso planeta, mas ainda são compostos predominantemente de rocha e metal, o que lhes confere uma atração gravitacional mais forte. Essa gravidade superior é o que mantém a atmosfera de vapor de rocha firmemente presa, impedindo que o vento estelar simplesmente assopre para o espaço, o que é um destino comum para mundos menores nessas proximidades extremas. É uma batalha contínua entre a força destrutiva da radiação estelar e a força coesiva da gravidade planetária. Os astrônomos observam a perda atmosférica em muitos planetas próximos à estrela, mas nos planetas queimados, a alta massa permite que eles retenham os vapores mais pesados, criando uma atmosfera densa e mineralizada que atua como um cobertor, ajudando a distribuir parte do calor e protegendo a superfície do oceano de magma da evaporação total, prolongando, de certa forma, sua existência incandescente. Essa camada de vapor de rocha é, na verdade, uma manifestação da litosfera em forma gasosa, um conceito que inverte a nossa compreensão tradicional de geologia planetária. No lado noturno, o cenário é drasticamente diferente, mas não menos fascinante. Longe da luz e do calor direto, o vapor de rocha esfria e se condensa, voltando ao estado sólido em um processo chamado deposição. Pense neste processo como a criação de neve, mas em vez de água congelada, são cristais e minerais recém-formados que caem do céu, como um ciclo hidrológico invertido e mineralizado, onde o vapor sobe e o sólido cai, reconstruindo a crosta planetária de maneira lenta e constante. Essa chuva de pedras é um dos fenômenos mais espetaculares desses mundos. O lado noturno, apesar de congelante, com temperaturas que podem cair para abaixo de 1000 graus Celsius, acumula essa rocha sólida condensada, formando crostas que flutuam sobre o magma mais denso ou formam cadeias de montanhas escuras, longe da luz, em uma paisagem de serenidade gélida. Esse contraste dramático
é a essência do planeta queimado. Fogo e gelo em um ciclo químico e geológico que se repete a cada órbita, mostrando que a vida de um planeta pode ser definida pela constante transformação da matéria entre os estados sólido, líquido e gasoso, tudo impulsionado pela dança entre a proximidade estelar e o próprio calor interno do mundo. Essa diferença abissal de temperatura entre os dois hemisférios, o dia e a noite, gera um dos sistemas de ventos mais rápidos e violentos que a humanidade já concebeu. Para tentar equalizar a temperatura e, de certa forma, estabilizar o planeta, ventos supersônicos, movendo-se a milhares de quilômetros por hora, sopram o vapor de rocha do lado diurno para o lado noturno. Pense em um vento que não é apenas uma brisa, mas uma força da natureza capaz de carregar consigo não apenas gases leves, mas também as próprias partículas de rocha derretida e vaporizada, em um fluxo turbulento e incessante que dita a paisagem e o clima desses mundos. Esse transporte de calor e massa não apenas move a atmosfera, mas também influencia a circulação e a profundidade do oceano de magma, criando correntes e ondas de rocha líquida que se estendem por todo o planeta. Um espetáculo de física de fluidos em escala planetária, algo que nos convida a repensar a própria definição de clima e movimento atmosférico. A velocidade desses ventos é crucial. Eles impedem que todo o material atmosférico condense no lado noturno, e assim garantem que o ciclo de vaporização e condensação continue, mantendo o mundo geologicamente ativo e dinâmico, em vez de se tornar uma esfera estéril e congelada no lado escuro. A magnitude desses ventos é um lembrete sutil de que a rotina de um planeta queimado é ditada não apenas pela sua estrela, mas pela sua capacidade interna de redistribuir essa energia de forma eficaz. O cenário inicial desses mundos, portanto, não é de calmaria ou de equilíbrio, mas de uma fúria constante, suavemente contida pela gravidade. A própria superfície é um testemunho da violência estelar, com a crosta rochosa que é constantemente refeita e dissolvida pelo calor e pelo magma, e vales que são preenchidos por rios de lava que nunca cessam, em um fluxo e refluxo ditado pela intensidade da radiação. É um mundo jovem, geologicamente falando, onde a crosta é constantemente reciclada e a história do planeta está sendo escrita a cada segundo em seu oceano de fogo. A geologia que conhecemos aqui na Terra, com suas placas tectônicas lentas e seus ciclos de montanhas que levam milhões de anos, é substituída por um dinamismo acelerado e brutal, onde a transformação é a única constante. Nesse cenário extremo, a vida como a concebemos é impossível, mas o estudo desses mundos abre janelas para a compreensão da física fundamental em condições que não podemos replicar em laboratório. Eles são laboratórios naturais, imensos e incandescentes, que nos ensinam sobre a vaporização de minerais, a dinâmica de fluidos de alta temperatura e a interação extrema entre estrelas e planetas. E cada nova descoberta sobre eles nos aproxima um pouco mais de entender o vasto e complexo mosaico do cosmos. A beleza desses mundos está na sua tenacidade. Mesmo sob o assalto constante de um sol incandescente, eles mantêm sua identidade planetária, embora transformada em algo que parece saído da mitologia do fogo. A partir dessa compreensão de como eles surgiram e se estabeleceram, é natural que a nossa mente comece a questionar como é a vida, ou a não-vida, o dia a dia, a vivência, em um mundo onde a rocha é tanto solo quanto atmosfera. Com a imagem de um mundo que se estabeleceu em um eterno abraço com sua estrela, a nossa curiosidade se move para o coração da sua existência, para o que seria o seu dia a dia, a sua vivência, em um cenário onde a geologia se torna o próprio clima. Nesses planetas queimados, a rotina não é medida em nascer e pôr do sol, mas sim em um ciclo físico e químico incessante, imposto pela dualidade da trava de maré. Esta estabilização gravitacional divide o planeta em dois extremos, um lado eternamente banhado pela luz, calor e volatilização, e o outro entregue à noite, ao frio e à condensação mineral. Essa dualidade é a fundação de toda a sua existência, uma manifestação da física em seu estado mais radical, mas ao mesmo tempo mais puro, onde a matéria é forçada a dançar em ritmos de calor e frio que mal podemos conceber.
No lado diurno, a rotina é a do oceano de magma, uma paisagem de fúria contida. Imagine que você está olhando para uma superfície planetária onde não há crosta sólida permanente, apenas um vasto e cintilante mar de rocha derretida. As temperaturas que chegam a milhares de graus Celsius mantêm o silicato, o ferro e outros metais em um estado líquido de baixa viscosidade, muito mais fluido do que a lava que conhecemos nos vulcões da Terra. Essa fluidez se deve não só ao calor extremo, mas também à composição elemental, que se torna mais leve e agitada pela radiação implacável. Esse oceano de magma não é estático. Ele é percorrido por correntes, rios de fogo líquido que se movem lentamente, arrastando ilhas temporárias de crosta que se formaram e foram rapidamente desfeitas pela maré de calor. Essas correntes são impulsionadas por dois motores principais: a gigantesca atração gravitacional da estrela, que puxa e deforma o planeta como um balão de água, e os ventos atmosféricos supersônicos, que deslizam sobre a superfície fundida, criando ondas de lava, que podem atingir dezenas de metros de altura, em um espetáculo de fúria silenciosa. A luz estelar branca e ofuscante reflete-se nesse mar vermelho alaranjado, criando um brilho tão intenso que a paisagem parece pulsar com a própria energia da estrela. Essa é a vivência do lado do dia, um mundo sendo constantemente fervido e remodelado pela força combinada do fogo celeste e da gravidade. A rotina atmosférica é ainda mais exótica, pois a própria superfície do magma está perpetuamente se vaporizando no espaço. Quando a rocha derretida atinge sua temperatura de ebulição, ela se transforma em uma atmosfera densa e pesada, composta, em sua maioria, de vapores de dióxido de silício, óxido de magnésio e, em alguns casos extremos, o próprio ferro puro. O ferro, um dos metais mais pesados e resistentes, se eleva como um gás opaco, formando nuvens escuras e densas que pairam sobre o oceano de magma. É um ciclo de evaporação contínua, onde a própria fundação do planeta se eleva para se tornar o seu céu. Essas nuvens de vapor mineral são a manifestação visual do calor insuportável, atuando como um filtro que tenta, em vão, bloquear parte da radiação estelar, mas, na verdade, apenas absorve e redistribui o calor, tornando a atmosfera incandescente. Essa rotina de volatilização é o que faz o planeta queimado se parecer com um cometa rochoso, perdendo massa lentamente para o espaço, impulsionado pelo vento estelar, mas sendo continuamente reabastecido pela ebulição incessante do seu próprio oceano de fogo. A vivência nesse contexto é puramente química e termodinâmica, uma dança de fase onde o sólido e o gasoso trocam de papéis em temperaturas jamais vistas. A força que conecta esses dois hemisférios, o dia e a noite, e que define a rotina de todo o planeta, é a tempestade de ventos supersônicos. Essa é a única forma que a natureza encontrou para tentar equalizar a diferença brutal de temperatura entre o dia, com milhares de graus Celsius, e a noite, que pode ser fria o suficiente para congelar a rocha de volta ao seu estado sólido. Esses ventos são incrivelmente rápidos, movendo-se a velocidades que chegam a vários milhares de quilômetros por hora, muito mais velozes do que qualquer furacão ou tornado terrestre. Eles sopram furiosamente ao longo da linha do terminador, a zona crepuscular que divide o dia da noite, e são a principal forma de transporte de calor e massa atmosférica. São eles que carregam o vapor de rocha, o gás de ferro e de silicato, do lado incandescente para o lado escuro. Sem esses ventos violentos, o lado noturno congelaria completamente e o lado diurno superaqueceria até evaporar por completo. A vivência, portanto, é a de um planeta preso em um redemoinho eterno, onde a sobrevivência é garantida apenas pela velocidade e pela fúria de suas próprias tempestades, em um sistema de retroalimentação delicada e brutal. Quando o vapor de rocha transportado por esses ventos supersônicos chega ao lado noturno, a rotina muda drasticamente para o processo de condensação. A ausência do calor estelar faz com que o vapor de silicato e os gases de metal esfriem rapidamente. Esse resfriamento transforma o gás de volta em minerais sólidos,
em um processo semelhante ao que acontece na Terra quando o vapor de água se transforma em flocos de neve. Mas aqui, o que cai do céu é a temida chuva de pedras, ou melhor, a neve mineral de dióxido de silício e outros cristais rochosos. No lado noturno, o céu é sempre escuro, sem a luz da estrela, mas a paisagem não é silenciosa. A rocha condensada precipita-se sobre a superfície, onde a temperatura pode ser baixa o suficiente para que o magma, no lado noturno, desenvolva uma crosta superficial temporária. Essa crosta, feita de rocha recém-condensada, flutua sobre o oceano de magma que é mais frio, mas ainda existe nas profundezas. A rotina da noite é, portanto, de lenta acumulação, onde a rocha é depositada em camadas, formando um terreno frágil, frio e escuro, um mundo construído a partir de cinzas minerais que caem de um céu de vapor. A linha do terminador, a fronteira entre o dia e a noite, é o lugar onde a rotina do planeta queimado atinge seu pico de violência e transformação. É aqui que o contraste térmico é mais agudo e onde o vapor de rocha se condensa mais rapidamente, resultando na chuva de pedras mais intensa. Imagine uma tempestade onde não cai água, mas sim partículas de quartzo e cristais de metal em alta velocidade, atingindo a superfície com uma força destrutiva, escavando vales e remodelando montanhas temporárias. Os ventos, ao cruzarem essa linha, desaceleram bruscamente e liberam o seu conteúdo de vapor mineral, como se estivessem espremendo o líquido de uma esponja. O resultado é um clima de pura fúria mineral, onde a paisagem está em constante estado de erosão e deposição. Estudar essa linha do terminador é crucial para os cientistas, pois ela atua como o principal regulador climático do planeta, controlando a transferência de massa e energia entre os dois lados e mantendo o ciclo de vida do mundo de magma ativo. No interior profundo, a vivência do planeta queimado é ditada não apenas pelo calor externo, mas pelas intensas forças de maré exercidas pela estrela. Mesmo estando travado, o planeta não é uma esfera perfeita. Ele é constantemente esticado e apertado pela atração gravitacional, gerando um calor interno maciço, conhecido como aquecimento de maré. É esse aquecimento de maré, somado ao calor estelar, que garante que o magma permaneça líquido em grandes profundidades, mantendo o oceano de fogo sempre ativo, mesmo no lado noturno e sob a crosta fria. Essa rotina de apertar e soltar o planeta mantém a geologia do mundo jovem e dinâmico, garantindo que não se solidifique em um corpo morto. É a força invisível da gravidade que realmente governa a vivência subterrânea, garantindo que a pluma de magma suba e que o calor seja liberado, um processo que lembra a circulação de calor no manto terrestre, mas em escala e intensidade drasticamente elevadas. Em suma, a rotina do planeta queimado é a de uma máquina termodinâmica perfeitamente calibrada pelo extremo. No lado do dia, é a evaporação e a ebulição. No lado da noite, é a condensação e a precipitação sólida. E entre eles, é o vento supersônico que conecta e equilibra o sistema. É uma existência violenta, mas estável, onde a ausência de vida como a conhecemos é compensada por uma atividade geológica e atmosférica de tirar o fôlego, tudo regido pelas leis da física em seu limite máximo. É a própria rocha que vive, que flui, que se transforma em vapor e depois em neve, em um ciclo contínuo de morte e renascimento mineral. A beleza poética dessa vivência está na sua simplicidade brutal, um mundo que nunca descansa, sempre se redefinindo em sua forma mais fundamental. Agora, para aprofundar a nossa compreensão sobre esse fenômeno, nossa atenção se volta para os elementos mais profundos, os mecanismos invisíveis e as estratégias geológicas que permitem a esses mundos manter essa dança de fogo e rocha por bilhões de anos. Depois de mergulharmos na rotina de superfície, a jornada nos conduz para os elementos profundos, para os mecanismos e as estratégias internas que permitem que o planeta queimado sustente sua existência dramática sem se desintegrar completamente sob o assalto de sua estrela. Por trás da fúria visível do oceano de magma e dos ventos de vapor, existem forças e processos silenciosos, mas imensamente poderosos, que definem a estabilidade a longo prazo desse mundo incandescente.
O primeiro e talvez mais crucial desses mecanismos é o já mencionado, mas agora detalhado aquecimento de maré. Enquanto a luz estelar é a fonte primária de calor e vaporização na superfície, o calor de maré é o motor interno, o coração que garante a fluidez do magma nas profundezas, mesmo sob a crosta mais fria do lado noturno. Pense no planeta não como uma esfera de rocha rígida, mas como uma massa maleável, constantemente sendo esticada e comprimida pela imensa atração gravitacional da estrela, um processo que libera uma quantidade colossal de energia térmica dentro do manto planetário. Essa fricção interna atua como um aquecedor constante, garantindo que a maior parte do interior do mundo permaneça em estado líquido, uma reserva infinita de magma que alimenta a superfície e sustenta o ciclo de evaporação. É a estratégia do planeta de usar a própria força, que ameaça destruí-lo como sua principal fonte de vida geológica, um paradoxo elegante da astrofísica. A composição química do magma nesses planetas queimados também revela um mecanismo crucial de sobrevivência. Os cientistas preveem que o magma desses mundos não é idêntico ao nosso, sendo provavelmente rico em voláteis de alta temperatura, como o já citado vapor de silicato e metais pesados. Essa composição única confere ao magma uma viscosidade relativamente baixa sob temperaturas extremas, o que facilita o movimento das células de convecção no manto e no oceano de superfície. A convecção é o processo pelo qual o calor é transportado do interior para o exterior. O material quente sobe e o material mais frio desce, criando um ciclo de movimento constante. Nesses planetas, a convecção é extremamente eficiente devido à baixa viscosidade e ao calor intenso, garantindo que a energia térmica seja distribuída rapidamente por todo o oceano de magma e, crucialmente, alimente o lado noturno com calor suficiente para evitar o colapso total. Essa circulação acelerada, que impede a formação de uma crosta espessa e estável, como a da Terra, e mantém o ciclo atmosférico ativo. A estratégia aqui é a da reciclagem geológica acelerada. A crosta que se forma é rapidamente reabsorvida, garantindo que o mundo permaneça geologicamente jovem e ativo, desafiando a solidificação. Um elemento profundo e menos óbvio desses mundos é a formação de camadas de pressão críticas em suas atmosferas de vapor mineral. Acima da superfície do magma, a atmosfera é tão quente e densa que atinge um estado supercrítico, um estado onde a distinção entre gás e líquido desaparece. Nessa camada supercrítica, a pressão é tão extrema que a volatilização dos minerais não é apenas um processo de evaporação, mas uma transição de fase fluida e constante. Esse mecanismo supercrítico de transporte de massa permite que os elementos pesados, como o ferro e o magnésio, sejam transportados com eficiência assustadora, como se fossem um fluido de alta densidade. Essa camada atmosférica atua como o principal condutor de calor para os ventos supersônicos, facilitando a distribuição global de energia. Sem essa fase supercrítica, a atmosfera seria mais tênue e a perda de massa para o espaço seria ainda maior. É a estratégia do planeta queimado de criar seu próprio caminho de condução térmica, transformando sua camada gasosa em um mecanismo de regulação termodinâmica de altíssima eficiência, um mecanismo que é invisível a olho nu, mas essencial para a vivência do planeta. No lado noturno, a estratégia de sobrevivência está no mecanismo de cristalização fracionada. Quando o vapor de rocha se condensa na escuridão, nem todos os minerais se solidificam ao mesmo tempo. Minerais com pontos de fusão mais altos, como o olivina e o piroxênio, cristalizam primeiro caindo como a chuva de pedras mais primitiva. Isso significa que a composição química da crosta temporária do lado noturno é constantemente diferente da composição do magma subjacente. Esse processo de cristalização fracionada separa os elementos, criando um gradiente químico que afeta a densidade da crosta. Ao se tornarem ligeiramente menos densas, essas crostas temporárias de cristalização podem flutuar por um tempo no magma mais denso antes de serem reabsorvidas pelo calor ou empurradas pelos ventos em direção ao lado diurno para serem novamente vaporizadas. Esse mecanismo de separação e flutuação
É a maneira sutil pela qual o planeta tenta construir e manter alguma forma de superfície temporária na escuridão, uma estratégia de construção e desconstrução que é constantemente posta à prova pelas forças de convecção do magma. Outro elemento profundo é o papel do núcleo metálico. Dada a sua alta massa e o calor extremo, esses planetas devem ter um núcleo de ferro-níquel incrivelmente quente e parcialmente fundido. O aquecimento de maré e o fluxo de calor do manto líquido afetam a dinâmica desse núcleo, embora os cientistas ainda debatam se esses movimentos são suficientes para gerar um campo magnético protetor como o da Terra. Se um campo magnético estiver presente, ele representa uma estratégia de defesa vital. Funcionaria como um escudo invisível, desviando as partículas carregadas e violentas do vento estelar, que de outra forma despojariam a atmosfera de vapor de rocha muito mais rapidamente, acelerando a perda de massa do planeta. A presença de um campo magnético é um mecanismo de estabilidade a longo prazo que garantiria a existência do planeta queimado por mais tempo, protegendo-o da erosão atmosférica total. Mesmo que seja fraco, qualquer campo magnético nesse ambiente é um testemunho da tenacidade da matéria em proteger-se da fúria cósmica. A soma desses mecanismos, o aquecimento de maré constante, a convecção eficiente, a fase supercrítica atmosférica e a cristalização fracionada, cria um sistema de autorregulação que, apesar de parecer caótico, é profundamente estável. A estratégia fundamental do planeta queimado é a constante renovação. Ele não resiste ao calor. Ele o abraça e o utiliza para manter-se em um estado perpétuo de fluidez e transição de fase, impedindo a morte geológica. O magma flui, o vapor se move, o vento sopra, a rocha chove e a crosta se refaz, em um ciclo sem fim que é a própria definição de sua vivência. É um mundo que se mantém vivo por meio da fúria termodinâmica. E esses elementos profundos são a prova de que, mesmo nos extremos, a natureza encontra maneiras complexas e fascinantes de equilibrar a destruição e a criação. Com essa compreensão dos bastidores e dos mecanismos internos, nossa jornada agora nos leva aos segredos e mistérios menos óbvios, aquelas descobertas raras que nos surpreendem sobre a química exótica desses fornos cósmicos. Após desvendarmos os mecanismos internos que sustentam a vida termodinâmica dos planetas queimados, a nossa jornada se aprofunda nos mistérios e descobertas mais recentes, nos segredos que a ciência conseguiu arrancar dessas fornalhas cósmicas. O que torna esses mundos tão intrigantes para os astrônomos não é apenas o seu calor, mas as substâncias químicas exóticas que eles geram, moléculas e elementos que se comportam de maneiras totalmente inesperadas. A primeira grande descoberta que desafiou as nossas concepções sobre esses mundos de magma foi a detecção de metais pesados em sua atmosfera. Pense em elementos como ferro, titânio e, em alguns casos, até vanádio, todos sendo detectados em estado gasoso, pairando no topo do planeta, muito acima do que seria a superfície rochosa. Aqui na Terra, esses metais são sólidos e duros, exigindo fornos industriais de altíssima temperatura para derreter. Mas nesses exoplanetas, eles se tornam constituintes básicos do clima. Essa descoberta revolucionou o entendimento da química atmosférica, mostrando que, em ambientes de calor e pressão extremos, a fronteira entre rocha, oceano e ar se torna incrivelmente tênue. É como se o planeta estivesse respirando a sua própria crosta. Um dos segredos mais fascinantes revelados pela espectroscopia atmosférica, a técnica que analisa a luz que passa pela atmosfera do planeta para identificar sua composição, foi a assinatura de vapor de sódio e potássio em grandes altitudes. Embora estes elementos sejam mais leves que o ferro, sua presença em quantidades tão elevadas e em camadas atmosféricas tão distantes da superfície indica um processo de evaporação massiva. O sódio e o potássio, que são voláteis em temperaturas mais baixas, atuam como rastreadores, mostrando a intensidade com que a superfície do magma está sendo continuamente lançada para o espaço. Os astrônomos descobriram que a radiação da estrela é tão intensa que ela não apenas aquece o magma, mas também acelera as moléculas desses vapores leves.
impulsionando-as para fora da atração gravitacional do planeta, num fenômeno conhecido como evasão atmosférica. Essa evasão de elementos mais leves é um dos mistérios ativos. Entender o quanto da massa original desses planetas queimados está sendo perdida ao longo de bilhões de anos e o que restará deles no futuro. É como se estivéssemos assistindo a um mundo sendo lentamente cozido e desmantelado no vácuo cósmico. A descoberta da chuva de pedras no lado noturno, que exploramos brevemente, esconde um segredo ainda mais profundo: a composição mineralógica da neve exótica. Os modelos científicos prevêem que os cristais que caem do céu noturno não são silicatos genéricos, mas sim minerais específicos, como o perovskita e o espinélio, que são encontrados nas camadas profundas do manto terrestre. A formação desses minerais em estado gasoso e sua posterior cristalização na atmosfera fria é uma descoberta surpreendente que nos permite estudar a geologia do manto sem ter que perfurar o planeta. A perovskita, em particular, é um mineral de alta pressão e alta temperatura, que aqui na Terra só se forma em profundidades extremas. O fato de ele se formar na atmosfera desses planetas queimados e cair como chuva de pedras é um mistério maravilhoso da química em ambientes não terrestres. Essa é a grande estratégia da natureza: transformar o céu em um laboratório geológico, oferecendo aos cientistas uma amostra da composição interna do planeta, simplesmente observando o seu clima. Outro mistério intrigante está na dinâmica do oceano de magma. Inicialmente, os cientistas assumiram que o oceano de lava seria homogêneo, mas a detecção de variações de temperatura no lado diurno, usando telescópios espaciais, sugeriu que a dinâmica de fluxo é muito mais complexa. O segredo reside na formação de plumas de magma e zonas de subducção temporárias. Assim como as placas tectônicas na Terra se movem e mergulham no manto, é possível que crostas temporárias de silicato mais frio se formem rapidamente no oceano de magma, afundem e sejam reabsorvidas pelo calor subjacente num ciclo de reciclagem ultra rápido. Essa dinâmica de subducção no magma líquido é um conceito novo que desafia a nossa visão de geologia planetária. Se essas zonas existirem, elas seriam responsáveis por liberar o calor interno de forma mais eficiente e por manter a química do oceano em constante mistura, evitando que a superfície se esgote em minerais voláteis. É uma reciclagem tão acelerada que o tempo geológico se contrai para horas ou dias, em vez de milhões de anos. A relação de alguns desses mundos com suas estrelas também revelou um mistério que afeta a nossa própria compreensão estelar: o fenômeno da evaporação excepcionalmente rápida. Em certas classes de planetas queimados, a taxa de perda atmosférica é muito mais alta do que o previsto pelos modelos tradicionais. A descoberta sugere que em estrelas jovens ou muito ativas, a radiação ultravioleta extrema e os flares estelares, explosões gigantescas de energia, não apenas aquecem, mas literalmente impulsionam a atmosfera para fora do planeta em jatos colossais. Esse mistério indica que a perda de massa não é um processo suave e contínuo, mas sim um evento violento e episódico, diretamente ligado ao humor e à juventude da estrela hospedeira. Para entender a longevidade e a evolução desses planetas queimados, a ciência precisa primeiro decifrar o impacto total da fúria estelar, que é muito mais destrutiva do que se imaginava. Um lembrete de que o cosmos não é um lugar de calmaria, mas de poder incalculável. Outra descoberta recente e altamente especializada envolve a detecção de moléculas exóticas de monóxido de carbono e água vaporizada em algumas das atmosferas de planetas queimados menos extremos. A presença de água, mesmo em forma de vapor e em temperaturas altíssimas, sugere que alguns desses mundos podem ter retido uma quantidade significativa de elementos voláteis de sua formação original. O mistério é como essa água e outras moléculas conseguem sobreviver à radiação intensa e à fotoevaporação. A teoria mais aceita é que o planeta possui uma camada atmosférica superdensa, composta principalmente por metais e silicatos, que atua como um escudo, impedindo que a radiação UV chegue às camadas mais baixas, onde o vapor de água e outras moléculas mais frágeis residem. Essa camada protetora, feita de vapor de rocha,
é a grande salvadora de voláteis, uma estratégia de defesa passiva que permite a sobrevivência de compostos que, de outra forma, teriam sido destruídos em questão de segundos. Essa descoberta de água vaporizada, mesmo em mundos que queimam, nos lembra que a água é um elemento surpreendentemente persistente no universo. Por fim, o segredo da estrutura interna e do núcleo de ferro é um mistério ativo. Acreditava-se que o núcleo de ferro desses planetas estaria completamente derretido, mas as medições de densidade de alguns planetas queimados indicam que o núcleo pode ser surpreendentemente maciço e denso, talvez até parcialmente sólido. Isso sugere que a pressão extrema no centro desses mundos é tão alta que, apesar do calor colossal gerado pelo aquecimento de maré, ela é suficiente para forçar o ferro a cristalizar, criando um núcleo interno sólido sob um núcleo externo líquido, semelhante ao da Terra, mas em um ambiente de calor e pressão muito mais elevados. A descoberta de um núcleo sólido, sob condições tão extremas, seria uma prova da capacidade da gravidade de superar a fúria da termodinâmica, mantendo a estrutura mais fundamental do planeta intacta. Desvendar esse segredo do núcleo nos ajudaria a entender não apenas a estabilidade desses planetas queimados, mas também a evolução dos campos magnéticos, que são cruciais para a proteção de qualquer mundo rochoso. É a partir desses mistérios fascinantes, que nos forçam a reescrever os livros de química e geologia, que a nossa jornada se move em direção às conexões mais amplas que esses mundos extremos têm com outras áreas da ciência e do cosmos. Ao longo da nossa jornada suave, descobrimos que os planetas queimados não são apenas aberrações isoladas, mas sim fenômenos cósmicos que estabelecem conexões profundas e duradouras com outros campos da ciência e que têm um impacto surpreendente na nossa compreensão do cosmos. A primeira grande conexão reside na física de materiais sob extremo. Os laboratórios de geofísica aqui na Terra tentam replicar as condições encontradas no interior planetário, submetendo rochas e minerais a pressões e temperaturas altíssimas, mas é nos planetas queimados que a natureza oferece um laboratório em escala real, incomparável em intensidade e duração. Ao observar o comportamento da rocha vaporizada e da chuva de pedras, os cientistas obtêm dados cruciais sobre o ponto de ebulição, a reatividade e a fase supercrítica de silicatos e metais em condições que são praticamente impossíveis de manter controladas em um ambiente terrestre. Esse conhecimento não apenas aprofunda a astrofísica, mas também alimenta a ciência de materiais e a química de alta temperatura, áreas que buscam criar novos materiais resistentes ao calor para aplicações em engenharia e tecnologia. O planeta queimado, nesse sentido, se torna um farol para a inovação material, onde a rocha se comporta como um fluido exótico, expandindo os limites do que a matéria pode ser. O impacto desses mundos se estende diretamente à nossa compreensão sobre a formação e migração de planetas. A existência de planetas queimados em órbitas tão curtas e próximas às suas estrelas é uma prova irrefutável de que os sistemas planetários são muito mais dinâmicos e violentos do que se pensava. Eles nos forçam a abandonar a ideia de que os planetas se formam e permanecem em órbitas fixas. A descoberta desses mundos de magma confirmou a teoria da migração planetária, onde planetas gigantes ou superterras se formam longe da estrela e, devido a interações gravitacionais complexas com o disco protoplanetário ou outros corpos, movem-se para dentro. Essa migração não é apenas um evento passado. Ela tem um impacto crucial na arquitetura de todo o sistema estelar, podendo ejetar ou absorver outros planetas menores em seu caminho. A conexão aqui é clara. Para entender como o nosso próprio sistema solar se formou e por que ele é relativamente estável, precisamos primeiro entender a fúria e o potencial destrutivo da migração que deu origem aos planetas queimados em outros sistemas. Eles são o ponto de comparação extremo que define os limites do caos na formação de mundos. Existe também uma conexão profunda com a evolução estelar. Os planetas queimados, devido à sua extrema proximidade, interagem intensamente com a atmosfera de suas estrelas hospedeiras. Eles são submetidos a um bombardeio incessante de radiação ultravioleta
e raios-x, que, como vimos, causa a evasão atmosférica de seus vapores minerais. No entanto, o fluxo de matéria do planeta que se evapora e escapa pode, em teoria, afetar a própria estrela, contaminando suas camadas externas com elementos mais pesados. Embora esse impacto seja sutil na maioria dos casos, ele abre uma janela para a interação de longo prazo entre estrelas e seus companheiros orbitais. Além disso, a presença de um planeta massivo em órbita curta pode induzir flares e atividade magnética na estrela, um fenômeno conhecido como efeito planeta-estrela. A conexão é uma via de mão dupla. A estrela destrói o planeta, mas o planeta, em seu processo de destruição, pode deixar uma marca tênue, mas detectável, na própria estrela. O impacto dos planetas queimados também é sentido na busca e na definição da zona habitável. O estudo desses mundos de magma, que representam o limite interno de calor e destruição, nos ajuda a calibrar os modelos de habitabilidade. Ao determinar o quão perto um planeta rochoso pode orbitar uma estrela antes de sua água evaporar e sua rocha começar a ferver, os cientistas estabelecem um limite claro para o que seria a zona de fogo, que precede a zona habitável. Essa calibração é vital, especialmente ao estudarmos estrelas menores e mais frias, como as anãs vermelhas, que têm zonas habitáveis muito mais próximas. O planeta queimado fornece o ponto de referência da falha catastrófica. Ele nos mostra onde termina a possibilidade de vida baseada em carbono e água, definindo a borda mais interna da área que realmente importa na busca por outros lares cósmicos, o que aumenta a nossa valorização pelo delicado equilíbrio em que a Terra se encontra. Uma conexão inesperada reside na geologia e tectônica terrestre. Os processos de convecção do magma nos planetas queimados são muito mais rápidos e menos viscosos do que no manto da Terra. Ao modelar a dinâmica de fluidos de magma de baixa viscosidade sob aquecimento extremo, os geofísicos podem obter insights sobre os primórdios da Terra primitiva, quando o nosso próprio planeta estava muito mais quente e provavelmente também tinha um oceano de magma superficial em sua infância. Os planetas queimados servem como uma cápsula do tempo geológica, representando o ambiente térmico e químico que a Terra experimentou há mais de 4 bilhões de anos antes da formação da crosta sólida e do início da tectônica de placas. O estudo de suas correntes e da reciclagem geológica acelerada pode oferecer pistas sobre como a crosta terrestre eventualmente se solidificou e como a convecção interna deu origem ao movimento lento e majestoso das placas tectônicas que definem a nossa paisagem hoje. Por fim, o impacto filosófico e cultural desses mundos não pode ser ignorado. A existência de planetas queimados nos lembra da diversidade extrema do universo e da fragilidade do nosso próprio ambiente. Eles expandem a nossa imaginação sobre a capacidade da matéria de se organizar e de reagir às condições mais hostis. Ao contemplar um mundo onde chove rocha e o oceano é de fogo, somos forçados a reavaliar a nossa definição de normalidade planetária. Essa consciência cósmica tem um impacto profundo na nossa cultura, reforçando a ideia de que a Terra é um refúgio incrivelmente raro e precioso, posicionado de forma ideal para sustentar a vida. A conexão, portanto, é menos científica e mais existencial. O planeta queimado, em sua fúria silenciosa, atua como um espelho escuro que realça o milagre da nossa própria existência. Tendo explorado as suas conexões mais amplas, é hora de voltar o nosso olhar para o impacto desses mundos em nossa própria humanidade, na história e na cultura. A nossa contemplação agora se volta para um aspecto mais íntimo e reflexivo: a relação profunda e sutil que os planetas queimados estabelecem com a própria humanidade, transcendendo a mera ciência para tocar a nossa cultura, a nossa história e a nossa visão de mundo. Embora esses fornos cósmicos estejam a distâncias astronômicas, a sua existência ressoa com narrativas e conceitos que moldaram a civilização desde os seus primórdios. O primeiro impacto é, sem dúvida, o simbolismo do fogo e da criação. Ao longo da história humana, o fogo sempre foi a dualidade máxima, a força que destrói, mas também a que purifica e permite a criação. Culturas antigas,
De Prometeu na Grécia aos deuses do fogo em diversas mitologias, viam na chama o poder divino e indomável. O planeta queimado, com seu oceano de magma e atmosfera de ferro vaporizado, é a materialização literal desse mito em escala planetária. Ele nos confronta com a ideia de que a fúria geológica e a destruição são, na verdade, um estado estável e duradouro no cosmos. A descoberta desses mundos reforça o arquétipo do mundo primevo, um lugar de caos original e calor incandescente, que reflete as histórias sobre a formação da Terra a partir de um estado fundido. O segundo impacto está na consciência da fragilidade planetária. Antes da era dos exoplanetas, a Terra, em sua órbita confortável e com sua água líquida, parecia ser a regra universal. A descoberta de mundos de magma, travados pelo calor e constantemente perdendo sua atmosfera, funciona como um alerta cósmico, um lembrete vívido da nossa posição privilegiada e precária. Esses mundos representam o destino geológico que a Terra evitou. O estudo da evaporação atmosférica nos planetas queimados, onde a radiação estelar arranca as moléculas de minerais, serve de base para entendermos a importância do nosso próprio campo magnético e da nossa distância orbital. Esse conhecimento se infiltra na consciência social, reforçando a ideia de que o nosso planeta não é garantido e que a sua habitabilidade é um milagre cósmico baseado em uma série de condições geofísicas e orbitais muito específicas. É uma lição de humildade científica que ressalta o valor da conservação do nosso frágil ecossistema, o que tem impacto direto em movimentos sociais e ambientais modernos. Na ficção científica e na cultura popular, os planetas queimados oferecem um novo arquétipo para o terror e a aventura. Enquanto a ficção clássica explorava Marte ou Vênus, a descoberta desses mundos de magma forneceu um cenário de pesadelo muito mais dramático. Filmes e livros agora podem conceber mundos onde a sobrevivência é impossível e onde o solo é uma armadilha líquida de fogo, alimentando a imaginação sobre o extremo. Essa incorporação de fatos científicos em narrativas culturais é uma forma de humanizar a astrofísica, tornando conceitos complexos como trava de maré e chuva de silicatos acessíveis e visualmente impactantes para o público em geral. A ciência, ao descobrir esses extremos, oferece novas metáforas para a nossa própria condição humana, como a luta pela estabilidade em um ambiente de caos ou o ciclo eterno de destruição e renovação. O impacto histórico reside na forma como esses mundos reescrevem o modelo copernicano. Desde Copérnico, a humanidade tem lutado para entender seu lugar no universo. A descoberta da imensa diversidade de exoplanetas, e particularmente a dos planetas queimados, que desafiam as expectativas de formação, mostra que o nosso próprio sistema solar não é o padrão, mas sim uma de muitas configurações possíveis. Essa quebra da nossa exclusividade cósmica tem um impacto intelectual profundo, forçando a filosofia e a história da ciência a reconhecer que as leis da física se manifestam em uma tapeçaria de mundos muito mais rica do que jamais imaginamos. O planeta queimado é, metaforicamente, o mensageiro dessa diversidade, ensinando-nos que a formação planetária é um processo caótico e variado, com resultados que vão do paraíso aquoso até o inferno de magma. Além disso, a relação com a humanidade se manifesta na busca tecnológica e espacial. A necessidade de observar e estudar esses planetas queimados impulsiona o desenvolvimento de tecnologias de ponta, como os telescópios espaciais, capazes de realizar a espectroscopia de trânsito em alta resolução para detectar os vapores metálicos em atmosferas distantes. Os planetas queimados são os testes de fogo para a nossa engenharia espacial, exigindo instrumentos mais sensíveis e mais poderosos para decifrar seus segredos. Essa corrida tecnológica tem um efeito de cascata, avançando a ciência óptica, a computação e a análise de dados que, por sua vez, encontram aplicações diretas e indiretas na vida cotidiana aqui na Terra. O desejo de entender o mundo de magma distante é, em essência, um motor para o progresso tecnológico humano. Por fim, o planeta queimado atua como uma ponte para a exobiologia negativa. Enquanto a maior parte da humanidade sonha em encontrar vida em outros planetas, esses mundos de magma nos oferecem o contraponto,
a evidência de que a ausência de vida também é fascinante. O estudo da química mineral em temperaturas extremas estabelece os limites do que é possível para a química orgânica. Ao definir onde a rocha ferve e onde o carbono se vaporiza, os cientistas podem traçar com mais precisão a linha onde a vida, como a conhecemos, se torna impossível. Essa exobiologia negativa é tão importante quanto a positiva, pois ela refina a nossa busca, concentrando os nossos esforços em mundos que realmente têm potencial para sustentar a bioquímica complexa. O planeta queimado é o limite mais interno da vida, o ponto de não retorno, e sua existência nos ajuda, paradoxalmente, a valorizar e a buscar os mundos mais frios e mais distantes, que podem conter o mistério da vida. Com a nossa visão agora completa sobre o impacto cultural e social, é hora de olhar para frente, para o futuro que esses mundos extremos nos reservam, tanto em termos de estudo científico quanto de evolução. A nossa jornada de contemplação nos trouxe dos primórdios de fogo à sua rotina implacável, passando pelos mecanismos internos e o impacto na cultura humana. Agora, projetamos o olhar para o futuro, buscando as tendências, os riscos e as inovações que o estudo dos planetas queimados promete trazer para a ciência nas próximas décadas. Uma das tendências mais importantes reside no uso de observatórios espaciais de nova geração. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, não foi projetado apenas para olhar para as galáxias distantes, mas também para focar a sua sensibilidade infravermelha nas atmosferas desses mundos. O futuro do tema está na capacidade do Webb de identificar pela primeira vez não apenas a presença de metais vaporizados, mas também as moléculas poliatômicas e os silicatos em forma de aerossol que compõem as nuvens de rocha. Essa capacidade de análise química detalhada permitirá aos cientistas criar mapas tridimensionais do clima mineral, revelando a circulação precisa dos ventos supersônicos e a variação de temperatura entre os lados diurno e noturno, com uma precisão inédita. O futuro é a espectroscopia de alta resolução, transformando o planeta queimado de um mero ponto de luz em um laboratório astrofísico totalmente decifrável. Uma das inovações mais promissoras é o desenvolvimento de modelos de clima exótico de alta fidelidade. Atualmente, os cientistas dependem de modelos atmosféricos complexos para simular a dinâmica dos ventos de rocha e a chuva de pedras. No entanto, o futuro exigirá a integração de dados geoquímicos e geofísicos com a dinâmica atmosférica. A tendência é criar modelos que não apenas prevejam o clima, mas também a evolução geológica química do planeta. Esses modelos precisarão incorporar o comportamento de fluidos supercríticos, a convecção de magma de baixa viscosidade e a taxa de corrosão da crosta pelo calor estelar. Essa inovação permitirá simular o destino final do planeta queimado, prevendo se ele irá, ao longo do tempo, perder toda a sua atmosfera e se tornar um núcleo planetário nu de ferro e silicato, ou se a sua alta gravidade conseguirá manter o ciclo termodinâmico estável por bilhões de anos. O futuro está em transformar a observação estática em uma previsão evolutiva precisa. Um risco fascinante e uma área de estudo em expansão é o fenômeno do encolhimento planetário impulsionado pela estrela. A perda de massa devido à fotoevaporação é um risco existencial para esses mundos. No entanto, o futuro da pesquisa se concentrará em entender como a atividade estelar, como os flares de raios-x e as rajadas de radiação ultravioleta, influencia a taxa de encolhimento de forma não linear. Essa tendência levará ao desenvolvimento de sistemas de monitoramento contínuo, observando planetas queimados em torno de estrelas jovens e ativas, para quantificar a perda de massa em tempo real. Essa pesquisa é crucial, pois ela nos dará a capacidade de estimar a vida útil de um planeta rochoso em ambientes extremos. O risco é que o planeta se vaporize completamente. A inovação é a capacidade humana de medir e prever esse vaporizar, um feito de observação sem precedentes. Outra tendência importante é o estudo da química do manto subterrâneo. Embora tenhamos focado na superfície do oceano de magma, o futuro trará inovações na compreensão do que acontece sob o fogo líquido.
Os cientistas preveem o uso de sismologia de exoplanetas, embora pareça ficção científica, que consiste em procurar por pequenas oscilações na órbita do planeta causadas por eventos geológicos internos, como as correntes de convecção do manto ou a formação do núcleo sólido de ferro. Essa tecnologia, ainda em sua infância, promete revelar a profundidade do oceano de magma e a composição das camadas mais internas, o que é fundamental para validar os modelos de aquecimento de maré. A inovação é usar a gravidade e o movimento orbital como a nossa única ferramenta de perfuração, revelando os segredos geotérmicos escondidos sob o brilho da lava. No campo da engenharia e da exploração futura, os planetas queimados podem se tornar, paradoxalmente, alvos de missões não tripuladas em um futuro distante. Essa é uma tendência especulativa, mas importante. As atmosferas ricas em metais vaporizados representam uma fonte potencialmente vasta de elementos raros, como o titânio e o cálcio, que são valiosos na Terra. Embora as condições sejam hostis, a ideia de desenvolver sondas atmosféricas de coleta que possam utilizar o calor extremo e a convecção dos ventos supersônicos como fonte de energia para voar e analisar a composição química é um conceito de inovação tecnológica que está surgindo nas bordas da ciência. O risco é a destruição da sonda em segundos. A inovação é a criação de materiais capazes de sobreviver a milhares de graus Celsius, algo que só o estudo in loco desses mundos pode inspirar. Finalmente, o futuro do planeta queimado se conecta com a busca por análogos extremos aqui no nosso próprio sistema solar. A tendência é que o conhecimento adquirido sobre o oceano de magma e a geologia de volatilização nos ajude a entender melhor os extremos geológicos em Vênus e em alguns satélites de Júpiter, como Io, que é o corpo mais vulcanicamente ativo. O estudo do planeta queimado, portanto, não é um fim em si mesmo, mas um catalisador para a geologia comparativa em todo o cosmos. Eles são o ponto de dados que faltava para unificar a ciência dos exoplanetas com a ciência planetária tradicional. O futuro do tema é a fusão de campos de estudo, onde a rocha vaporizada de um mundo distante nos ensina sobre a lava incandescente do nosso próprio quintal cósmico. Com todas essas tendências e inovações em vista, nossa jornada atinge o seu ápice, convidando-nos ao encerramento poético e filosófico que amarra todo o nosso conhecimento em uma metáfora final. Chegamos suavemente ao fim desta jornada pelas fronteiras do fogo e da gravidade, onde a rocha se recusa a permanecer sólida e o oceano é feito de magma líquido incandescente. A imagem do planeta queimado, com seus ventos supersônicos carregando vapor de ferro e sua chuva de pedras caindo em uma noite eterna, não é apenas um fato científico, mas uma poderosa metáfora cósmica. Ela representa a tenacidade da matéria, sob a pressão e o calor extremos, um testemunho silencioso da capacidade do universo de encontrar equilíbrio mesmo no caos mais absoluto. A filosofia que reside nesses mundos é a da transformação perpétua. Eles nos ensinam que a estabilidade não reside na imutabilidade, mas sim no ciclo incessante de destruição e renovação. A rocha derrete e evapora, viaja pelo céu e se condensa novamente, reconstruindo a crosta em uma dança química que nunca cessa. Essa é a grande lição desses mundos. A vida geológica é um fluxo contínuo, onde o fim de uma fase é o começo imediato da próxima, um eco distante do ciclo eterno de nossas próprias vidas e pensamentos. Ao longo desta contemplação, o planeta queimado atuou como um espelho escuro, realçando por contraste a beleza e a fragilidade do nosso próprio lar. Pense na Terra, a uma distância perfeita, com a água líquida mediando o calor, e compare com a fúria mineral desses fornos. Essa comparação sutil nos convida à humildade cósmica. Percebemos que as condições que sustentam a nossa vida não são o padrão, mas sim uma feliz coincidência de fatores orbitais, geológicos e estelares. Esses mundos de magma, em sua extrema desolação, conferem um valor incalculável ao solo que pisamos e ao ar que respiramos. Eles são a prova física da raridade do nosso oásis. A nossa segurança não é uma regra do universo, mas sim uma delicada exceção. E a apreciação dessa exceção é, talvez,
o impacto filosófico mais duradouro que a astrofísica pode nos oferecer, um convite silencioso para valorizarmos a nossa jornada e o nosso tempo no único mundo em que a chuva é de água e o solo é firme. A jornada de descoberta em torno dos planetas queimados também reflete a busca humana pelo limite. Desde que a humanidade levantou os olhos para o céu, sempre procuramos os extremos, o mais distante, o mais frio, o mais quente. Esses mundos de magma representam o limite interno da habitabilidade, o ponto de não retorno onde a física e a química se tornam implacáveis. Ao explorarmos esses limites, não estamos apenas satisfazendo uma curiosidade científica. Estamos definindo os limites do nosso próprio conhecimento e da nossa própria imaginação. O estudo da química de alta temperatura e da dinâmica de fluidos supercríticos em exoplanetas é uma forma de expansão intelectual, onde a ciência se funde com a poesia para descrever o indescritível, transformando o impossível em conhecimento tangível e mensurável. É uma demonstração da resiliência da razão humana em face do mistério colossal do universo. A metáfora final que esses mundos nos oferecem é a do núcleo de ferro da existência. O planeta queimado se mantém unido pela sua atração gravitacional e por seu núcleo metálico, firme contra a fúria da estrela. Ele nos ensina que mesmo sob o calor mais intenso e a pressão mais esmagadora, existe uma essência interna, um centro de gravidade que resiste à desintegração total. Em um sentido filosófico, isso ressoa com a nossa própria busca por um centro, por uma fundação interna que nos permita resistir às pressões e aos desafios da vida. A fúria do planeta é externa, mas a sua coesão é interna. Um lembrete de que a força reside naquilo que é mais fundamental e menos visível. A ciência nos trouxe os fatos, mas é a nossa contemplação silenciosa que transforma esses fatos em sabedoria. Assim, encerramos a nossa suave viagem pelo universo dos planetas queimados. Deixamos para trás a imagem do oceano de fogo, da neve mineral e dos ventos de ferro, mas levamos conosco a profunda certeza da diversidade cósmica e da beleza que existe nos extremos. Esperamos que esta jornada não tenha sido apenas de aprendizado, mas também de profunda tranquilidade e de serenidade, conduzindo a sua mente para um estado de repouso e reflexão. O conhecimento mais profundo é aquele que nos acalma, e a ciência, em sua vastidão, oferece o melhor refúgio para a mente. Se a tranquilidade desta história ajudou você a relaxar e a se preparar para o sono, eu ficaria imensamente feliz com o seu apoio para o universo para o sono. O seu gesto é simples e poderoso. Deixa o seu like agora mesmo, para que esta história encontre outros viajantes noturnos em busca de paz e conhecimento. Se inscreva no canal, para garantir que você não perca a nossa próxima aventura pelo cosmos, e ative o sino das notificações para que a nossa voz chegue suavemente até você. E por favor, compartilhe esta história com quem você sabe que precisa de um momento de calma e de uma dose de ciência fascinante. Seu apoio faz uma diferença enorme para o nosso universo, e é a sua escuta que nos permite continuar explorando os maiores mistérios do universo com a serenidade que você merece. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. A nossa aventura pelo cosmos continua no próximo despertar. Por enquanto, descanse em paz. Sonhe com a ciência e até breve.